A esse ponto, todo mundo já tá cansado de saber que Yu-Gi-Oh! Teve um passado inteiro antes do primeiro anime, com o anime mais sombrio e o jogo de cartas da Bandai, com suas regras peculiares. Ambos que já tem vídeo aqui no canal, aliás. Mas o que eu quero comentar hoje é sobre os produtos de Yu-Gi-Oh! Que vão além disso. Jogos diferentes, brinquedos, produtos de higiene pessoal. Nós falhamos como sociedade. Vamos pro vídeo, vamos. A primeira derivação que eu quero comentar aqui é o Capsule Monsters, ou Xadrez de Cápsula, como o mangá diz. O outro jogo do Takahashi, que eu comentei brevemente no vídeo passado, mas nada muito aprofundado. No mangá, essa bomba aparece no capítulo 24, com o faraó jogando contra o irmão do Kaiba. Não só nesse capítulo, mas no Morte T também. E só isso, pra falar a verdade. No anime da Toei, eles até adicionaram um personagem filler pra isso parecer mais diverso e menos repetitivo. Só pra mostrar esse jogo mais uma vez, na verdade. Você pode conhecer esse jogo pelos jogos de videogame de Yu-Gi-Oh! Como o Virgin Battle de Play 1, o Duelist of the Roses de PS2, ou Coliseum de Play 2 também. Mas o Xadrez das Trevas não se limitou a jogos digitais. A Konami realmente tentou investir nisso. Mais do que deveria. Não só com um anime inteiramente dedicado a esse jogo, mas também com um jogo de tabuleiro real. O anime é um isekai viajadão como a 4Kids amava fazer com Yu-Gi-Oh! Com a armadura e transformação de garota mágica do Yugi. São 12 episódios bem meia boca, sinceramente. Se você tá com saudade da turminha original, leia Yu-Gi-Oh! R, um mangá feito por um dos assistentes do Takahashi, mas esse vai ficar pra outro vídeo. Cara, olhando por cima, esse jogo até parece uma boa ideia, mas eu acho que ele só foi mal executado em toda a mídia que ele foi aplicado, exceto do Duelist of the Roses. Isso é legal até. Ele, sei lá, ficou meio paia, porque consigo ver muito potencial nesse jogo. Depois daí que veio o Morte ET e depois o Reino dos Duelistas e Yu-Gi-Oh! Virou propaganda pras cartas da Konami. Pelo menos esse teve jogos de videogame jogáveis, diferente do... Esse jogo aparece no capítulo 134 do mangá, e é o último jogo diferente criado pelo Takahashi. Eu não vou nem me dar o trabalho de explicar as regras aqui. Cada encarnação dessa atrocidade tem regras diferentes, incluindo as versões japonesas e americanas do mesmo jogo de tabuleiro. Diferente do último, esse não teve a sorte de ganhar um anime spin-off, totalmente dedicado a ele. Mas eu não vou negar, ele parece ser muito legal. Só desnecessariamente complicado e inconveniente de se jogar, embora tenha tido alguns jogos de videogame que choque. Eu acho que esse jogo é um exemplo do talento que o Takahashi tinha, não só como designer de jogos, mas para criar narrativas com eles. Muitos dos jogos do Yu-Gi-Oh! Original provavelmente não fariam sucesso como card game, mas ele continuava criando e sempre com alguma história que se amarrasse à mecânica do jogo da semana. Porque ele não fazia pra vender, ele fazia pra criar, e eu consigo sentir que ele realmente tinha uma paixão por isso. O Takahashi parou de fazer mangás, mas ele continuou bolando designs de jogos de tabuleiro e postava ativamente no Instagram dele antes de ser fechado. Claro, embora muitos desses são apenas conceitos que ainda precisam de muito refinamento. Isso mostra que ele tinha muito potencial para fazer algo além de Yu-Gi-Oh! O que me deixa curioso para saber o que ele poderia ter criado se ele tivesse realmente sido incentivado a isso. Eu vou me abrir com vocês. Eu acho que a ideia de action figure que muitas pessoas têm é muito paia. Simplesmente uma estátua que fica parada, sem poder fazer nada, sem poder trocar o rostinho nem nada. Eu prefiro muito mais um boneco que eu posso mexer o bracinho e escolher a pose que eu quero deixar articulado. E a Konami sabe que não sou só eu, mas várias crianças se importam com isso. E quando falando dos monstros clássicos, temos vários actions deles, principalmente model kits, bonecos que você tem que montar peça por peça. Mesmo esses, alguns articulados, alguns que só ficam parados, em maioria monstros do card game. Podem me achar estranho por isso, mas o que eu mais gostaria de ter um action figure do Yugi mesmo. E até temos alguns, só que mais estátuas que figuras de ação em si, que você pode colocar na pose que você quiser, trocar carinhas, mãozinhas. Você pode achar melhor ter as figuras dos monstros em si, mas mesmo tendo elas, eu acho que não fariam muito sentido sem ter pelo menos um Yugi ali por perto. De novo, até onde eu sei, tem o farol da Figma e o Yugi da Retrotech. De articulado, que eu saiba, é só isso. Seria legal ter bonecos dos outros personagens e poder juntar a turminha da amizade. Recentemente a Bandai anunciou bonecos do Mago Negro e do Dragon Banco para a linha SH Monster Arts, que não é a SH Figuarts, mas ainda é perto.
Ver isso me dá esperança de algum dia a gente vai ter um pequeno Yugi SHF Hogwarts, um Kaiba, um Bakura. Bandai. Você tem a licença na sua mão. Faça o que você tem que fazer. É isso. Tem mais merchandising estranho de Yu-Gi-Oh! Que eu poderia ter comentado aqui, mas esses são os mais diferentes e interessantes que eu achei. Não que tenha muita coisa além de brinquedos do anime e produtos bootleg. Eu acho que só tem os mangás spin-off de cada série, mas esses renderiam um vídeo próprio. Enfim, gostou do vídeo, que é uma parte 2, e eu esqueci de falar de alguma coisa? Comente aí, dá engajamento e me deixa feliz de saber que pessoas de verdade assistem meus vídeos. É isso.